que sou usada como instrumento para a tua glória, Senhor. Eu não conheço as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, nem sei o nome delas, mas o Senhor conhece a vida de cada um, conhece o coração. O Senhor conhece o nome de cada uma, porque o Senhor as chama pelo nome. Assim como o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu sei que o Senhor escolheu essas vidas, Pai. Então alcança elas. O Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trazer cura. Eu não posso, mas o Senhor é o autor da vida, e o Senhor é quem cura, quem salva, quem liberta. Então tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, que eu possa ser usada para trazer a tua palavra e que possa confrontar os corações aqui, não só deles, mas o meu também. Senhor, eu já te louvo e te agradeço. Amém. Se você chegou aqui, então deixa o seu like. Agora é a hora. Segunda Samuel, do capítulo 6, versículo 1, diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baala, de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira de faiá, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou-o em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então, Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão,
um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Amém? Agora nós vamos lá para a página 213, que é em 1 Samuel. E nós vamos ler no capítulo 2 a profecia contra a casa de Eli. Vocês vão pegar o que eu quero trazer aqui, e é bem interessante, é importante ler essa parte também, porque enquanto eu tava lendo, Deus me deu um entendimento em questão da arca. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, então é necessário que eu leia aqui. A gente vai, na verdade, pro capítulo 2, pro versículo 22, tá? Ele já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam e todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar aquela estola de sacerdote, tal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, justamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para que será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Só até aqui, tá, gente? E daí eu vou explicar pra vocês. Recentemente eu fui numa vigília que teve na minha igreja e o pregador, ele falou sobre a arca. E, gente, foi tão forte que eu fiquei mastigando aquilo, e até hoje, na verdade,
E Deus tem falado muito ao meu coração para trazer isso aqui para vocês, mas eu nem fiz um rascunho. Eu resolvi trazer aqui realmente para que Deus, através do meu entendimento, viesse falar com vocês, sem rascunho mesmo. E assim, aqui na primeira passagem que eu li, onde Davi vai pegar a arca da aliança da casa de Abinadab. Para quem não sabe, a arca da aliança ela ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Quando Davi pega a arca da aliança e acontece que um dos filhos de Abinadab morre ao tocar na arca, Davi, com grande temor, resolve deixar a arca na casa de Obed-edom, que estava próximo dali onde ele estava. E quando ele deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom, 3 meses, a arca fica apenas 3 meses na casa de Obed-edom e a casa é abençoada. Desde o momento em que ela entra até o momento que ela sai, a casa está sendo abençoada. Ela só ficou 3 meses porque avisaram Davi que a casa estava sendo abençoada. Então Davi foi lá às pressas e retirou a arca da aliança de lá. Por que eu resolvi ler essa passagem que estava em 1 Samuel? Deus faz uma promessa para Eli, tá? Os seus filhos, eles estão praticando iniquidade, não existe mais o temor, não existe mais a santidade. E quando ele vai tentar repreender os seus filhos, e os seus filhos ali não estão nem ligando para o que ele está falando, é aí que Deus entra e fala: é por causa disso, por conta dessa iniquidade, porque você não repreendeu os seus filhos antes, porque você não orientou os seus filhos antes, cairá uma grande... Não é maldição que ele fala, mas eu entendo como uma maldição, porque aí os seus filhos vão morrer, a sua casa ela perde todo o poder. E ele comandava ali a parte de Israel. Logo depois que Deus lança essa promessa, passa um tempo, Deus vai lá e usa Samuel. Para quem não sabe, Samuel era um filho adotivo de Eli, na verdade, porque Ana deixa Samuel ali para Eli cuidar. E Deus fala com Samuel. Deus fala com Samuel, é o primeiro contato de Samuel com Deus. Deus vai lá, fala com Samuel e fala para ele: aquilo que eu prometi para ele irá se cumprir. Os filhos dele irão morrer. Ele perderá todo o seu poder. Então Samuel, com muito medo, vai lá e fala com Eli. Fala para Eli que a promessa que Deus tinha feito da casa dele não prosperar, dos filhos dele morrer, da geração dele não chegar até a velhice, morrer assim cedo, isso iria se cumprir. E ele, mesmo com medo, ele vira e fala assim: Ele é o Senhor, que seja feito a sua vontade, que seja feito o que ele achar melhor, porque ele é o Senhor. E os israelitas vão para a guerra, e durante a guerra eles perdem, morrem cerca de 4.000 homens. Quando morrem cerca de 4.000 homens, os israelitas ficam questionando: nossa, mas como assim? Por que aconteceu isso? A gente não tá entendendo por que tá acontecendo isso. E os israelitas vão lá e falam: vamos pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava em Siló. Eles pegam a Arca da Aliança e ficam todos felizes, comemoram e falam: vamos pra guerra de novo, porque agora nós estamos com a Arca da Aliança, vai dar certo. Eles estavam nessa época lutando contra os filisteus. E os filisteus ouvem aquele júbilo todo, né? E os filisteus falam: nossa, eles estão com a Arca da Aliança. Os filisteus têm um temor: ai de nós, porque eles estão com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança do Deus é aquele mesmo Deus que jogou as pragas lá no deserto enquanto eles estavam no Egito, pro pessoal do Egito. Então, ai da gente, mas mesmo assim, vamos lutar como homens. Gente, eu só tô falando de uma linguagem mais fácil de entender, tá?
Ele fala assim, vamos lutar como homens, independente. Esse Deus a gente tem que temer, mas mesmo assim vamos lutar como homens. E eles vão à luta e os israelitas vão todos lá achando que vai dar certo, porque eles simplesmente estão com a Arca da Aliança. E eles perdem novamente, só que dessa vez cerca de 30 mil homens. E ainda por cima os filisteus levam a Arca da Aliança embora. O que eu entendi com isso? Desde o momento em que os israelitas pegam a Arca da Aliança achando que eles iam ganhar a guerra, mas Deus já tinha liberado uma palavra. E Deus não volta atrás do que ele fala. Deus, ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus liberou a palavra e não adiantava. Do mesmo jeito que quando a Arca da Aliança ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Deus, ele não vai se manifestar em qualquer lugar. Não é de qualquer jeito, não é para qualquer pessoa. Tem que ter uma reverência, tem que ter uma santidade, tem que ter temor. E quando os israelitas levam a Arca da Aliança para a guerra, achando que ia acontecer, achando que aquilo ia fazer eles vencerem, eu começo a pensar, Deus me traz à cabeça, é exatamente quando a gente simplesmente vai para a igreja, achando que a gente só precisa ir para a igreja, que a nossa vida vai para frente. Achando que a gente só precisa falar que a gente tem Deus no nosso coração, que a gente tem Jesus no nosso coração e a nossa vida vai ser excelente, vai dar tudo certo. A gente vai vencer todas as batalhas da vida. Aí que Deus traz na minha, assim, há um entendimento, o entendimento que Deus trouxe pra mim é sobre isso. A gente fica tratando, e inclusive foi falado isso na vigília, a gente fica tratando como normal algo que é sobrenatural. E a partir do momento que a gente trata como sobrenatural aquilo que é de Deus, porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Aquilo que é de Deus, do mais simples ao mais, da gente acordar, que as pessoas acham que é simples, né? Tem pessoas que nem acordaram hoje, mas ainda assim tem pessoas que não se alegram em ter acordado mais um dia. Então vamos colocar como algo simples, até curar um câncer, até ressuscitar, até fazer alguém que estava completamente enfermo à beira da morte viver, ter vida em abundância. Isso é sobrenatural. A gente poder acordar mais um dia é sobrenatural. A gente poder estar na presença do Senhor é sobrenatural. Muitas vezes a gente vai num culto e a gente só chega, senta, ouve a palavra, levanta e vai embora. E não teve ali uma adoração verdadeira, não teve ali uma entrega. Então não adianta você simplesmente falar que você tem Deus no seu coração. Você não será salvo por isso. Deus fala inclusive também sobre as boas obras. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu faço bem para o próximo que eu vou ser salvo, porque as boas obras, elas são em vão se a gente não tiver uma santidade. Não é as boas obras que vão levar a gente para o céu. Mas é claro que a gente precisa fazer as boas obras. É a junção da adoração verdadeira a Deus, da fé, da santidade, da consagração, junto com as boas obras, que isso acontece. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou fazendo o que Deus manda, quando eu estou seguindo os mandamentos de Deus, quando eu estou seguindo a palavra, quando eu estou seguindo o meu manual, que é a Bíblia, que ela nos direciona através do Espírito Santo, automaticamente as boas obras já vêm. Então, logo eu entendo. Não adiantava estar com a Arca da Aliança se eu não estivesse em santidade. Não adiantava levar a Arca da Aliança se eu não estivesse ali tratando aquilo como algo sobrenatural, porque é de Deus. Então, se a Arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não fez nada, ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom e abençoou a casa de Obed-edom, eu acredito que como nunca tinha sido abençoada antes,
Porque ele não tratou como qualquer coisa. Ele não simplesmente jogou a arca ali na casa de Abinadab. A arca ficava ali de qualquer jeito. Os filhos corriam sobre a arca. De repente eu imagino que eles estavam comendo. E eu imagino, né, na minha cabeça. Eu fico imaginando eles comendo. A arca da aliança ali suja, cheia de pó. Ninguém limpava, ninguém ligava. Não estava nem aí. Só deixava ali. É exatamente quando eu pego... Eu venho de uma família que tem esse costume. Simplesmente pegava e deixava a Bíblia aberta lá no Salmos 90. E eu acredito que eles achavam que somente aquilo era necessário. Então a Bíblia só ficava aberta lá. Ninguém lia, ninguém orava, ninguém se santificava. Muito pelo contrário, muitas vezes eram brigas diárias, eram discussões diárias. Muitas vezes como eu posso falar? Estavam festejando, bebendo e a Bíblia estava lá aberta, mas eles tinham certeza que aquilo ia salvar eles e levar eles para o céu. Gente, a gente não pode tratar as coisas de Deus como algo normal. A gente não pode tratar as coisas de Deus como algo qualquer. Não é a Bíblia aberta na sua casa que vai te salvar. É muito difícil falar isso, tem gente que não aceita, né? Mas eu sinto no meu coração que é necessário falar. Não é você só pegar e deixar ali e falar: eu tenho Deus no meu coração, que você vai ser salvo, que você realmente tem Deus no seu coração. Porque Deus, ele não habita na onde não existe uma entrega. Deus, ele não habita num lugar onde não existe uma busca incessante pela presença dele. Deus, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Ele não é qualquer coisa, ele não deve ser tratado como qualquer coisa. A presença de Deus, a gente tem que entrar com reverência, com temor, porque hoje pode muitas pessoas militarem e falarem que você pode fazer todas as coisas que se te faz feliz, então você deve fazer. Mas haverá um tempo onde Jesus irá voltar e que todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. E enquanto você está vivo, enquanto Ele ainda não voltou, ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de conhecer o seu amor e a tua palavra, conhecer a verdade e ser liberto. Mas quando essa matéria morrer, quando Jesus voltar, não existe mais tempo para se consertar. Você não adiantará mais o seu arrependimento. Creio eu, porque assim, a gente se baseia com o que a Bíblia diz e com o que a passar do tempo a gente vai ouvindo. Eu acredito que quando ele estiver lá e quando ele tiver voltado, você não vai ter mais tempo para se arrepender. Porque ele está dando todas as chances aqui, ele está te dando todas as oportunidades aqui, sabe? Ele está pedindo para você: não trate como qualquer coisa. Não faça as coisas de qualquer jeito, não faça as coisas do Senhor de qualquer jeito, não trate o seu ministério de qualquer jeito, não leia a Bíblia de qualquer jeito, não pense que o que você está fazendo para Deus é o suficiente, porque tudo que Ele tem nos dado e tudo que Ele tem feito até hoje é muito mais do que nós merecemos. É muito mais do que eu mereço. Então tudo que eu faço ainda é pouco para tantas coisas que Ele faz para mim, para minha família. Então hoje a palavra de Deus é: Ele não habita em qualquer lugar, em qualquer coisa. Ele não se manifesta de qualquer forma. Você precisa buscar, você precisa se consertar, você precisa, porque eis que é chegado o tempo. Eu não sei, você não sabe, mas será no piscar de olhos Ele irá voltar. E a porta da graça, eu sempre falo isso aqui nas lives, eu sempre falo que a porta da graça está aberta ainda. Haverá um tempo que não terá mais misericórdia, a porta da graça não está mais aberta, Ele já terá voltado e terá levado a sua igreja. E quem é a sua igreja? As pessoas.
Ele está separando o joio do trigo. Hoje é muito difícil a gente servir. As igrejas hoje, elas não são perfeitas. Não adianta você buscar para uma igreja perfeita, porque quando ela estiver perfeita, creio eu que será arrebatada. Mas não olhe para as pessoas, olhe somente para a cruz. Se arrependa enquanto há tempo. E trate as coisas de Deus com mais temor. Trate as coisas de Deus como algo divino, porque é isso que Ele é. Divino, santo, poderoso, glorioso. É o nosso Deus, nosso Criador. Amém? Eu espero que você tenha gostado da palavra de hoje. Eu peço desculpas que às vezes eu vou me empolgando e falo rápido. Já chegaram até a comentar sobre isso, mas é que quando Deus tá mandando aqui, eu só vou falando e até esqueço que eu tô fazendo um ASMR. Mas espero que você tenha sido muito abençoado e edificado com essa palavra. Guarde no seu coração e a partir de hoje comece a buscar Ele com mais excelência. Amém? Um beijo e até o próximo.